Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, verso 24 e 25. Está escrito assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. 28. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Meus amados, a destruição de Sodoma e Gomorra, um fato conhecido, historicamente conhecido, comprovado por historiadores, de que essas duas cidades foram sepultadas com fogo e enxofre, hoje estão sepultadas debaixo do Mar Morto, que essas pessoas foram mortas, foram executadas pelo Senhor, e essa execução, esse juízo, mostra que o Deus de amor, que nós pregamos na semana passada, também é um Deus santo, também é um Deus de juízo, é um Deus que há de julgar o mundo e que há de cobrar cada pecado cometido na terra pelos seres humanos. Meus amados, a cidade de Sodoma e Gomorra, essas cidades eram cidades extremamente pecadoras. Nós lemos em Gênesis 19, do verso 4 até o verso 11, que os anjos do Senhor, eles estavam na casa de Ló. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Abraão era servo de Deus. Abraão estava na sua casa. E de repente ele recebeu uma visita. E diz a Bíblia que o Senhor visitou Abraão na sua casa. E a Bíblia fala que 3 homens apareceram na casa de Abraão. A Bíblia fala homens porque eles estavam em forma humana, mas não eram homens. 3 seres celestiais em forma humana apareceram na casa de Abraão. Quando eles conversam com Abraão, 2 deles saem e um fica. E a Bíblia fala, e o Senhor continuou com Abraão. Um daqueles 3 seres era o próprio Senhor da glória. Nós acreditamos o Senhor Jesus Cristo, uma manifestação daquele que viria, que nasceria em Belém. O Senhor da glória ficou ali conversando com Abraão. Os outros 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra conversar com Ló. Seres celestiais que estavam na presença do Deus vivo, ao lado dele. Você vê a importância desses seres. Seres que vieram do céu, vieram da glória junto com o Criador. Então esses 2 seres vão a Ló para conversar com ele. E o ser divino, o Senhor Deus, continua com Abraão. Então eles entram na casa de Ló. E diz a palavra de Deus que os homens daquela cidade foram até a casa de Ló e começaram a bater na porta e dizer: quem é esse que está aí dentro? Nós queremos que esses que estão aí dentro, nós queremos que eles venham aqui fora, nós queremos ter relações sexuais com eles. O verbo diz: queremos conhecê-los. E o significado é: queremos ter relações com eles. Veja a situação da cidade. E aí Ló fala assim: não faça uma coisa dessa. Eu tenho até 2 filhas aqui virgens, tomem elas, mas não toquem nesses 2 homens.
E o que acontece? Eles falam, não, Ló, você está querendo mandar na nossa cidade, já não basta você estar aqui, quer mandar, agora a gente vai fazer mal a você e a esses também. E começaram a forçar a porta. E a Bíblia diz que os anjos de Deus cegaram os homens. E os homens ficaram tateando e não enxergavam mais e foram embora. Então você vê, Sodoma e Gomorra era uma cidade cheia de maldade, uma cidade cheia de homossexualismo, cheia de depravação, de maldade. E o profeta Ezequiel, ele fala em outras maldades que a cidade cometia. Ora, esse foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas e não ajudavam os pobres e as necessidades de ninguém. Então eram pessoas que eram ricas, desocupadas, despreocupadas, egoístas, egocêntricas, viviam para si mesmas, viviam para a imoralidade, viviam para o seu ventre, não queriam saber de Deus, não queriam saber de nada, não queriam saber de ninguém. Diz a palavra de Deus que o pecado chegou a um nível intolerável, então Deus diz, vou destruir esse lugar, e nós lemos o texto do cumprimento da palavra de Deus. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte, as pessoas hoje falam, Deus é amor, Deus não vai fazer nada com ninguém, Deus perdoa todo mundo, não existe inferno, não existe punição, está tudo bem, Deus não vai julgar ninguém, pode pecar à vontade, que esse negócio de juízo é coisa da Bíblia, é coisa da igreja, é fantasia, mas a Bíblia diz, porque você olha para o dia de hoje, atualmente você vê as pessoas pecando, e está tudo bem, né? Está tudo tranquilo. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra é um exemplo do que Deus fará com os pecadores. Olha o que está escrito em 2 Pedro. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha, a destruição de Sodoma e Gomorra colocou elas a cinza. O que significa isso? Não sobrou nada, não escapou ninguém. Cinzas. Se fosse fazer uma perícia no lugar, não conseguiriam identificar um corpo. Sobrou uma arcada dentária. Tudo virou cinza. Não sobrou ninguém. Nem pedra sobre pedra ficou. Acabou, sepultou aquela cidade. E a Bíblia diz, isso foi feito como exemplo aos que vivessem impiamente. O que é viver impiamente? Viver sem Deus. Viver sem mandamentos. Sem obedecer ao Criador, sem buscá-lo, sem amá-lo, sem adorá-lo. Isso é viver impiamente. Então, o que houve lá em Sodoma e Gomorra é um exemplo do juízo divino. No livro de Judas está escrito assim, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, homossexualismo, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Olha, Judas aumenta ainda mais. Judas ainda aumenta. Por quê? Porque você pode dizer assim, foram reduzidos a cinza, mas eles foram para o céu. Não. Foram condenados à pena do fogo eterno, o fogo que desceu sobre eles na terra e o fogo que arderá sobre eles para sempre no inferno. A população de Sodoma e Gomorra, uma hora dessa, está no inferno, pagando seus pecados, e estará para sempre, eternamente. E Deus ainda diz, isso é um exemplo do que acontecerá, do que talvez aconteça contigo. Olha que coisa horrível. Aí, eu quero dizer uma coisa para você, tem gente que fala assim, isso é coisa do Velho Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, é outra história. Jesus é outra coisa. Esses textos que eu li para você, são no Novo Testamento.
Jesus é maravilhoso, muito bem, é mesmo. Jesus ama muito, mas olha o que ele vai dizer, palavras de Jesus. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Até aí tudo bem, né? Ele está contando a história, certo? Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nossa! Jesus está falando, como foi em Sodoma e Gomorra, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Eu digo até mais, não vai ser como não, vai ser maior. Vai ser pior. Porque nesse dia de Sodoma e Gomorra foi uma cidade. Quando o Senhor Jesus se manifestar, o que vai acontecer? Os céus vão se abrir e todos verão o Filho do Homem, rodeado de milhares e milhares de anjos e da igreja redimida. Louvado seja o Senhor. Será o nosso dia, irmãos. Será o nosso dia, dia da redenção, o dia da alegria, o dia que nós vamos realizar todos os nossos sonhos. Porém, quando ele surgir e a trombeta soar, a voz do arcanjo for ouvida, ele vai dar uma ordem de comando. Mortos, ressuscitem. Todos os mortos ressuscitarão. Todos que estão vivos serão arrebatados. E todos vão comparecer diante do trono branco. E Jesus se assentará no trono branco. À sua direita ele colocará a sua igreja. À sua esquerda o restante da humanidade. Ele dirá à sua igreja, venham benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É essa palavra que você vai ouvir, se crer no Senhor Jesus Cristo. Agora aos que não crerem, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você pode entender isso? O mesmo Senhor, Salvador, dirá com amor e carinho, venha à igreja, venha minha amada noiva, venha para o gozo do teu Senhor, com semblante feliz, sorridente, alegre, ele convocará a sua igreja e trará para si, mas esse mesmo ser, virará com seu rosto fechado, indignado, e dirá, afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você já pensou uma coisa dessa? É o que vai acontecer quando Jesus se manifestar em glória. Será um dia maravilhoso, mas também será um dia terrível. Será um dia onde a igreja vai se alegrar e louvar, mas será um dia onde os pecadores vão procurar os buracos e covas da terra para se esconder. Meu amado, imagina você que está aqui entre nós e nunca se arrependeu, nunca se converteu, os céus se abrem, Jesus aparece, o que você vai sentir? O que vai passar pela tua cabeça? O que vai encher o teu coração? Medo, remorso, assombro. Ele voltou realmente, eu não me converti, e agora? Apocalipse 6 fala que a multidão vai gritar, cair sobre nós montes e rochas, nos escondam da ira do Cordeiro. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra não é nada, comparado ao que vai acontecer quando ele se manifestar. Agora, por que eu estou falando isso? Diante do exemplo de Sodoma e Gomorra, eu tenho duas mensagens de Deus para você. Primeiro, uma mensagem para o servo de Deus, para você que está aqui na igreja e serve o Senhor. Eu quero dizer que essa mensagem é divina, não só porque está na Bíblia, porque o Senhor está me usando para falar, mas porque anjos de Deus anunciaram essa mensagem. Seres celestiais que, como eu falei no início, estavam ao lado do Criador.
Vocês se lembram quando o anjo Gabriel, ele foi até Zacarias, o pai de João Batista, e falou: olha, você foi ouvido, tua mulher terá um filho. E ele disse: como é que isso vai acontecer? Não é possível, ela é estéril, ela é velha. E o que Gabriel falou? Eu assisto diante de Deus e vim trazer-te essas alegres novas, porque você não creu, vai ficar mudo até que se cumpra a palavra do Senhor. E Zacarias ficou 9 meses mudo. E quando o filho nasceu, João Batista, a língua dele se soltou e ele louvou o Senhor. Amado, isso é palavra de Deus. Isso é mensagem do anjo para você. Tá bom? Mensagem do anjo para você. O anjo que andava e anda do lado de Deus. Você sabe o que significa a palavra anjo? Mensageiro. Um mensageiro. E ele é mensageiro de quem? De Deus, do Criador. Então, uma mensagem divina para os irmãos em Cristo, os servos de Deus. Versículo 12. Versículo 12 do capítulo 19. Então disseram aqueles homens, que a gente sabe que não eram homens, eram anjos: a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Os anjos preocupados procuram Ló e falam: Ló, só não falaram aqui da esposa, né? Mas pode incluir a esposa aqui. Olha só, Ló, tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, filhas, todos que você tem nessa cidade, tira-os desse lugar. Por quê? Verso 13. Pois nós vamos destruir esse lugar. A mensagem de Deus para você que é servo de Deus é o seguinte: irmão, lute pela sua família. Lute pela sua família. Deus está dizendo para você: tem mais alguém? Tem mais alguém na tua casa que não é salvo? Tem algum marido, tem algum filho, tem algum pai, tem alguém na tua casa? Tem tio, tem primo, tem sobrinho? Tem mais alguém que ainda não tem salvação? Tira-os da perdição. Tira-os. Irmãos, nós vamos deixar que os nossos parentes se pereçam sem nós tentarmos resgatá-los? É isso mesmo que a gente vai fazer? A gente vai deixar que eles pereçam sem tentar tirar eles do fogo? Judas fala: arrebatai-os do fogo. Quem salva? Jesus. Mas ele usa instrumentos. E o instrumento pode ser você. Tem mais alguém na tua família? Tira eles. E olha, Ló não conseguiu não. Ló não conseguiu. Já reparou isso? E pode ser que Ló não tenha conseguido, porque Ló era um crente muito fraco. Ló tinha uma vida tão errada, que a gente só sabe que ele era crente, porque Pedro escreve lá no Novo Testamento que ele era justo. Porque senão você diria: eu acho que ele não era crente. Quando Ló teve que se separar do seu tio Abraão, Abraão falou assim: filho, escolhe o lugar que você quiser. O lugar que você escolher, eu vou para o outro lado. Ele escolhe Sodoma e Gomorra. Porque tinha um campo verdinho. Não interessa. Era no mundo. Ele escolhe o mundo. Ele demorou para sair, nós vamos ver isso. Ele era vacilante. Depois ele dorme, se embriaga e dorme com suas 2 filhas. Era um homem muito errado. E ele perdeu a família dele. Olha só, seus genros morreram na destruição. Olha o verso 14. Então saiu Ló, quando os anjos falaram com ele, né? Saiu Ló, falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros.
Ele procurou os genros e falou: gente, sai dessa cidade, a cidade vai ser destruída. Os genros roubaram dele. Perdeu os genros. E perdeu a esposa também. Versículo 26. Quando estavam fugindo da cidade, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Perdeu a mulher. Onde está a mulher de Ló hoje? No inferno. Não foi salva. Onde estão os genros de Ló? No inferno. Perdeu eles. E suas filhas, lá pelo versículo 30 em diante, suas filhas resolveram fazer um plano. Olha que plano maravilhoso. Nós não temos filhos, não temos descendentes, não tem ninguém aqui, não tem homem nenhum. Já sei. Vamos embriagar o nosso pai. Vamos encher a cara dele e de noite vamos deitar com ele. Então a primeira vai, o fraco Ló, levado pela bebida alcoólica, a qual você não deve nem tocar. O fraco Ló se embriagou e ficou tão bêbado que não sabe nem o que ele fez. No dia seguinte ele não sabia nem o que ele tinha feito. E vai a sua filha e comete incesto. Tem relação com ele e tem um filho. E vai a outra, no dia seguinte, agora é minha vez. Poxa, gente, pecar uma vez, mais duas, e Ló vai de novo, se embriaga, e de novo o incesto e mais um filho. E a Bíblia fala, no versículo 37, e teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Os moabitas e os amonitas tornaram-se inimigos declarados de Israel. Então aquelas filhas de Ló, com aquele pecado, criaram um povo para perseguir o povo de Deus durante toda a história de Israel no Velho Testamento. Ele perdeu as filhas. Vocês acham que as filhas eram salvas? Que as filhas eram servas de Deus? Cometendo uma atrocidade dessa? Não eram. Suas filhas, muito provavelmente, hoje também estão no inferno. Então, de toda a família, quem foi para o céu? Só Ló. Pela graça e misericórdia de Deus. Como que você sabe, pastor, que ele está no céu? Porque Pedro chama ele de justo. Um justo que se incomodava e se aborrecia com todo o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas não saía de lá. Meu irmão amado, se você se aborrece com o pecado, se afasta dele. Tanto quanto você puder, fique longe do mal, longe do pecado. Vai ficar brincando com o pecado e dizer que ele está te aborrecendo? Foge dele. Sai dele, povo meu, diz o Senhor. Perdeu a família. Agora, amado, em nome de Jesus, Ló perdeu a sua família, mas nós podemos conseguir ganhar a nossa família. Isso é um exemplo mau para você se alertar, mas nós, em nome de Jesus, podemos ganhar a nossa família. Aqui, eu e minha casa serviremos o Senhor. Continua o lema aí. Filhas de Deus, vocês podem falar bem alto, eu e minha casa serviremos o Senhor? Fala aí, filhas de Deus. Declare isso com mais fé, hein? Filhos de Deus, declarem. Declara isso pela fé, amado, e vai acontecer. Porque quem crê será salvo e sua casa. Você pode clamar por essa promessa e ela pode se cumprir na tua vida. Você pode conseguir a salvação da sua casa, dos seus familiares, primos, tios, sobrinhos, avô, avó.
neto. A salvação pode inundar a tua casa e pode extravasar a tua casa e alcançar a vizinhança, rua, bairro. Pode chegar longe a salvação do Senhor. Amados, nós temos acreditado muito mais às vezes no diabo do que em Deus, sabia? Deus seja louvado para sempre. Ele é o vencedor. Você não tem que dar brecha para diabo. Você não tem que ficar com pensamentos negativos, pessimistas. Você não pode colocar na tua boca, isso aí não tem mais jeito, esse aí não dá mais, não tem como mais. Sempre tem com o Senhor agindo. Uma mensagem divina para o servo de Deus. Lute pela sua casa. Salve a sua família. Salve a sua família. É responsabilidade tua. Se coloque como instrumento. Não fica dizendo assim, só o Senhor que salva. É lógico que é Ele que salva, mas Ele usa você. Já ouviu na Bíblia que uma pessoa que leva a outra salvação é chamada de pai espiritual? E que aquelas pessoas que o Espírito Santo gerou através deles são filhos espirituais? A Bíblia fala isso. Salve a sua família. Como? Como? Ore por eles. Ore por eles. Só orar? A oração é o mais importante. Ore por eles e continue orando por eles e não pare de orar por eles. O que mais? Viva exemplarmente diante deles. Isso aí é muito importante. Se você vacilar, se você pecar na frente deles, você não vai ter moral. Se você viver uma vida incorreta e mundana, você vai ser uma pedra de tropeço. Então viva de forma exemplar diante deles. Suas palavras, seu comportamento, seus atos, suas intenções sejam todas puras diante das pessoas perdidas. Viva exemplarmente diante deles. Outra coisa, fale com eles. Fale com eles. Não se cale. Pastor, já falei. Muito bem. A primeira oportunidade fala de novo. Mas não ouviu? Mas fala de novo. Continua falando. Mas procure a oportunidade certa, mas fale. Fale com eles. Diga para eles, esse mundo vai ser julgado, fuja, corra para o Senhor, fale com eles, você corre perigo, fale com eles. Outra coisa, ame-os, ame-os. Um pregador antigo ele falou que as pessoas que mais ganham almas são aquelas que têm um coração enorme. Quanto mais coração você tem, mais probabilidade de você ganhar almas. Quanto mais você agonizar e chorar pelas almas perdidas, mais Deus vai te usar. É igual a mulher. A mulher, para dar à luz, ela tem dores, ela chora, ela sofre, mas ela dá à luz. É a mesma coisa. Você espiritualmente chora, sofre, sente dor, você dará à luz. A filhos e filhas de Deus. Mas se você for indiferente, Deus não vai fazer nada através de você. Ame-os, ame-os. Amado, palavra do anjo de Deus, palavra de Deus para a igreja. Salve a sua família. Salve a sua casa. Isso não começou agora não, desde o culto do início, estão falando sobre isso. Salve a sua casa. Deus separou esse mês para a gente pensar sobre isso. Salve a sua casa. Se a tua casa toda está salva, pai, mãe, filhos, glória a Deus. Glória a Deus. Mas e o restante? Salva, busca também a tua parentela. Procura salvar. Meus amados, nós que somos pais, nós não podemos nos acomodar a ter nossos filhos perdidos. Isso é trágico. E eu acho lindo, Davi Gomes, um pregador batista que já está na glória, ele teve 9 filhos, todos eles salvos. Todos eles pastores ou mulheres trabalhando na obra do Senhor. 9 filhos salvos.
Agora, também eu conheci uma pessoa que era membro dessa igreja, que tinha uns 8 filhos. Nenhum deles pisava nessa igreja. Nenhum deles pisava em igreja nenhuma. O que você acha? Alguma coisa estava errado. E realmente estava errado. Aquele homem não era salvo. Mas ele tinha nome de que era salvo. Amados, nós não podemos entregar nossos filhos para Satanás. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos simplesmente deixar. Nós temos que buscar todos eles. É certo que algumas pessoas foram salvas muito tarde, já de muita idade, filhos já crescidos. E não foi culpa de ninguém, porque já estavam crescidos. Mas nós temos que buscá-los, temos que salvá-los. Põe essa responsabilidade sobre você. Não entrega só para Deus. Diga, eu tenho responsabilidade nisso, eu tenho que participar disso. Eu tenho que buscar salvar meus filhos. Agora uma mensagem divina para quem não serve a Deus. Para quem não serve a Deus. Versículo 17. Quem não está servindo a Deus ainda, versículo 17. O mesmo anjo, aconteceu que tirando-os fora, disse, primeiro, escapa. Aí a mensagem de Deus para você que não é servo ainda, escapa, foge. Foge do quê? Da ira vindoura. Foge do juízo final. Foge, escapa. Escapa. E ele continua, escapa por tua vida. A tua vida está em jogo, a tua alma, teu destino eterno. Você tem que fugir desse mundo perdido para ser salvo. Olha, é como se fosse assim. É como se o mundo fosse um grande caminhão. Você está dentro dele. E ele está descendo a ladeira, na banguela, e não tem mais freio. Ele vai se acabar lá embaixo. A tua única chance é pular do caminhão. Você vai se machucar um pouco, mas vai ser salvo. É a mesma coisa. O mundo está rolando ladeira abaixo como uma bola de neve. Está descendo para a perdição eterna. Foge, escapa por tua vida. Outra coisa que o anjo fala, não olhe para trás. Não olhe para trás. Você quer ser salvo? Não olha mais para trás. Não importa o passado. Deixa tudo para trás. Não interessa o que você ama. Porque o que você ama vai te levar à perdição. Larga tudo. E não olhe mais para trás. Jesus falou que quem quisesse ser discípulo dele tinha que lançar a mão do arado e não olhar para trás. Israel pereceu no deserto, porque eles saíram do Egito, estavam em direção a Canaã, e aí, lá no Egito que era bom, lá nós tínhamos batatas, cebolas, carnes, era bom no Egito, eles eram escravos. Você vê como é que o diabo cega a pessoa? A pessoa diz assim, estou bebendo, estou me drogando, estou saindo para farra, que vida boa, é um escravo. Eles eram escravos no Egito, mas disseram, não, agora a gente tem que comer esse pão vil. O pão vil era o pão dos anjos, que a Bíblia diz, o maná que descia do céu. Nós temos que comer esse pão vil. Bom era lá atrás. O que aconteceu com eles? Todos morreram no deserto. Sabe para onde eles foram? Para o inferno. Porque não se converteram ao Senhor. Fizeram um boi. Disseram que o boi os tinha salvado. Amado, escapa e não olha para trás. Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló estava saindo da cidade junto com Ló, saindo da cidade, cabisbaixa, com aquele andar, pensando no coração dela, puxa, deixei minhas amigas, deixei lá o clube, deixei os tesouros, deixei todas as minhas diversões, e está ela andando, e aí ela vai e olha.
Acabou a mulher de Ló. Virou uma estátua. Se você olhar para trás, a tua vida vai acabar. Você será condenado para sempre. Não olhe para trás, obedeça a palavra de Deus. Aquela mulher desobedeceu a palavra de Deus. Não olhe para trás, não ponha o teu coração no mundo. Não ponha o teu coração nos prazeres. Não ponha o teu coração na vaidade. Escapa, foge, não olha para trás. Outra coisa que o anjo falou, não pare. Não pare. A vida cristã é uma caminhada. Então você está caminhando, de novo, você está caminhando. Foi batizado, está caminhando. O céu está ali. Você está caminhando. De repente você para. Você vai chegar no céu? Não. Não vai. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação é para aquele que vai até o fim. Não pare, não pare, não pare de jeito nenhum. O diabo quer parar você, mas não pare. Não pare. Nem que ele corte a tua cabeça, não pare. Você ficar desempregado, não pare. Você ficar doente, não pare. Você perder o marido, não pare. Perder seus filhos, não pare. Se você desanimar com a igreja, com o pastor, seja lá com quem for, não pare. Porque o teu Salvador não te desaponta. Teu Salvador é fiel. Não pare. Tem muita gente que Satanás está pegando aqui, está querendo que pare. Em nome de Jesus Cristo, não pare. A tua recompensa é maravilhosa. Irmãs que têm os maridos ímpios, que têm sido maltratadas e desprezadas, não pare. Não pare, porque o Senhor está contigo, o Senhor te ama. Não troque o Senhor por marido. Se o marido quiser ir embora, vá, mas fique com o Senhor. Não pare, não pare, não pare. Se você quer ser salvo, não pare. Quanta gente vinha à igreja, ouvia a mensagem, ficava aqui, e de repente, cadê a pessoa? Sumiu. A salvação não é para quem para. Ah, pastor, não estou aguentando. Peça a força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Creia na promessa de Deus, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Somos mais do que vencedores. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Amado, a nossa salvação está em Deus. Não está em nós. Se tivesse em nós, já era. Mas está nele. Não pare. Não pare, de jeito nenhum não pare. Outra palavra do anjo, escapa lá para o monte. Escapa lá para o monte, está no mesmo versículo. O que quer dizer? Vá bem longe do mundo, se afasta, vai bem longe, não fica em cima do muro, porque não existe em cima do muro. As pessoas falam, eu estou em cima do muro. Não existe. Céu e inferno. Não tem muro. Não tem meio termo. Ou você está indo para o céu ou está indo para o inferno. Escapa, meu amado, e vai para bem longe do pecado. Foge dos bares, some dos motéis, deixa a maldita pornografia, sai de tudo que é errado, foge para bem longe, porque o diabo é enganoso, é perigoso, ele é forte, ele é astuto, e se você começar a negociar, ele vai te derrubar. Vai para bem longe. Diga, eu sou do Senhor. Quando Jesus estava conversando com seus discípulos e Judas estava chegando, ele falou, eis que o príncipe desse mundo está vindo, mas ele não tem nada em mim. Nada em mim. Diga, Satanás não tem nada a ver comigo e eu não tenho nada a ver com ele. Sou inimigo declarado dele e ele de mim. E eu não faço acordo com ele. Essa deve ser a sua vida. Foge para bem longe. E o final do versículo 17 fala, para que não pereças.
para que não pereças, para que você não seja condenado ao inferno. Foge, seja salvo. Como você pode escapar? Como você pode escapar da ira futura, do juízo, da condenação pelo pecado? A Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 1,9, que Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Jesus nos livra da ira vindoura. Como você pode escapar? A palavra de Deus diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você quer escapar? Se arrependa. Se arrependa. De quê, pastor? Do que você é. Você é um ser humano? Sou. Se arrependa. Todo ser humano é pecador. Se arrependa de ser ser humano. Todos eles. Se arrependa. Mude sua vida, mude sua maneira de pensar, mude tudo pelo poder do Senhor. Deixe o pecado, deixe o mundo, volte-se para Deus e seja batizado. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você se arrepender e ser batizado em nome de Jesus, envolve a fé. Quando você se arrepender e crer no Senhor, então você receberá o perdão dos pecados e receberá o dom do Espírito Santo. O Espírito do Deus vivo virá sobre você. E não tem nada melhor do que isso. Amado, se arrependa, crê no Senhor, seja batizado, e aí você não vai temer a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o céu se abrir, você não vai precisar correr para lugar nenhum. Você vai levantar a cabeça e a sua boca vai se encher de riso e você vai glorificar o Senhor em alta voz. E quando você menos perceber, você já vai estar se vendo subindo pelos ares para encontrar o Senhor. E nesse momento que você subir pelos ares, você vai receber um corpo glorificado. E quando você comparecer diante do trono branco, você vai olhar aquele que te salvou sentado ali e você vai dizer: seja bendito o Cordeiro que derramou seu sangue para me salvar. Amado, veja essas coisas pela fé. Veja o juízo final, veja as almas gritando, agonizando de medo, de pavor, e você lá do outro lado, sendo resgatado. E aí você vai dizer: realmente tão grande salvação me foi dada. Mas já aqui na terra você já pode glorificar o Senhor por isso. Já antevendo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você será perdoado completamente. Tudo que você fez no passado, no presente e no futuro não estará mais na tua conta. A tua ficha ficará limpa, inocente. O Senhor vai declarar justificação. Deus vai bater o martelo e vai dizer: este é justo porque creu no meu Filho justo. Eu não vejo mais pecados neles. Os seus pecados eu lancei no fundo do mar. Não me lembro mais deles. Como escapar? O carcereiro de Filipos, Paulo estava lá, orando e louvando o Senhor, meia-noite, tremeu, um terremoto aconteceu, os presos foram soltos, mas ninguém saiu da prisão. O carcereiro, assustado, foi lá, pegou luz, tremendo, chegou diante de Paulo, viu todos os soldados, todos os presos, ainda nas suas prisões, falou: caramba, alguma coisa extraordinária está acontecendo aqui. Todas as prisões foram abertas e os prisioneiros estão lá dentro, ninguém fugiu, o que está acontecendo? Ele foi tomado de um pavor, o Espírito falando com ele, ele se ajoelhou e disse: que eu hei de fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você quer escapar? Crê no Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero terminar com isso. O versículo, um dos versículos desse capítulo 19 de Gênesis, ele fala assim, sobre Ló: ele, porém,
demorava-se. A outra versão diz, tendo ele hesitado. Olha, o anjo falou assim, Ló, aí Ló está lá, né? Recolhendo os quadros, recolhendo as moedas de ouro, recolhendo os documentos, né? E o anjo está para lá, para cá, olhando, falando, Ló, nós vamos destruir a cidade, Ló, você está louco? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ele demorava-se. E diz a Bíblia que Deus foi misericordioso com ele. Porque se Deus não fosse misericordioso, Ló teria morrido também. Mas Deus foi misericordioso e o anjo pegou na mão de Ló e da família dele e arrastou para fora. Ló demorava. Ló hesitava. Meu amado, você está aqui nessa noite, você não é salvo ainda e você está demorando. Você está demorando demais. Você está hesitando demais. Aí eu lembrei de um hino, um hino do cantor cristão, já chega de oposição, já chega de hesitação, ó, busca em Cristo perdão, dá-lhe o teu coração. Chega de oposição, chega de não crer, chega de ficar discutindo com a Bíblia, chega de ficar negando o que está sendo pregado aqui, porque o que eu estou pregando aqui é a palavra de Deus. Chega disso. Chega de ser inimigo de Deus, chega de ser inimigo da palavra dele, chega de oposição, chega de hesitação, chega de demorar, busca em Cristo perdão, dá-lhe o teu coração, nessa noite, não demora mais não, a ira de Deus está vindo, o Salvador está chegando, para buscar a igreja, para julgar o mundo. Você precisa estar debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, Deus falou com os seus servos, salva a sua família. E Deus falou com você que não é servo, salve a sua alma. Salve a sua família, irmão. Você, meu amigo, salve a sua alma, enquanto é tempo. E que todas as famílias aqui possam um dia declarar, eu e minha casa, serviremos o Senhor. Tem pais aqui que têm filhos que já estão longe do Evangelho. Ore por eles. Ore por eles. Busque-os. Converse com eles mais uma vez. Outra vez. Fale com eles. Peça a Deus que dê unção para vocês. E falem no poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram pecadores sem vergonha, e Eli não os repreendeu, e Deus tirou o sacerdócio da casa de Eli, e ele morreu, e os seus filhos morreram, e o sacerdócio passou da família dele, porque ele viu seus filhos longe de Deus e não os repreendeu. Fala com a tua família, em que todos possam crer no Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor.